Bom, gente, então, para quem não me conhece, sou o professor Iago e vim hoje fazer uma aulinha básica aqui para vocês de matemática. A gente vai começar falando sobre a estrutura do Enem, certo? É bem rápido isso aqui, para a gente ter uma orientação melhor do que o Enem cobra em si. Então, deixa eu colocar aqui a tela cheia. Pronto. Então, quando a gente fala em Enem, qualquer área de conhecimento, seja humanas, seja na natureza, matemática, até a própria redação mesmo, qualquer área do Enem, sempre eles cobram a ideia de competências e habilidades. Competência é o que você conhece, é o que você tem conhecimento a respeito de um assunto. E a habilidade é como você resolve as questões utilizando aquele assunto. Então, por exemplo, se você domina logaritmo, por exemplo, e vier uma questão do Enem que fala, por exemplo, uma escala Richter de magnitude terremoto, e lá tem uma expressão ou uma função logarítmica. Então, se você consegue resolver aquela função e achar um resultado, você testou sua habilidade de acordo com a competência do conhecimento logarítmico que você teve. Então, em qualquer área do conhecimento, você trabalha essas duas coisas. A competência é o que você sabe e a habilidade é como você faz. Certo? Então, basicamente, a estrutura do Enem é de acordo com isso. Em matemática, especialmente, a gente tem 7 competências, que é o que a gente vai ver mais para frente, e 30 habilidades. As habilidades não são tão relevantes para a matemática, mas o que vai importar mais para a gente é a competência, porque é aí que estão distribuídos os conteúdos. Então, ó, a gente divide o Enem da matemática em 7 competências. Primeira competência, compreensão numérica, que é você trabalhar com os números. Competência 2, a competência de geometria. Você vai ver geometria plana, geometria espacial, geometria analítica. Vai ter a competência 3, que é medidas de grandezas. Você vai ter que trabalhar com grandezas. O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido e pode ser usado uma unidade para representá-lo. Por exemplo, comprimento, largura, área, volume. Então, tudo isso aí são grandezas. Depois da competência 4, a gente usa as relações entre grandezas. Como é que a gente está relacionando duas grandezas? Será que na medida que uma é proporcional, a outra também é proporcional? Ou a medida que uma é proporcional, a outra é inversamente proporcional? Então, aí é que a gente usa aquela história de regra de 3. Você começa a trabalhar com a identidade da grandeza e saber qual é a forma que ela se relaciona com outras. Se ela aumenta, se ela diminui. Isso aí para todas as situações. Na competência 5, a gente trabalha com álgebra, que é trabalhar com x. A gente tem a gama de funções. A gente tem função afim, ou do primeiro grau, função quadrática do segundo grau, temos função exponencial, temos função logarítmica, tem o próprio logaritmo aí também, que é usado não diretamente na função, mas é um conceito importante. E temos as funções trigonométricas, função seno, função cosseno, função tangente. Tudo isso aí é o mundo da álgebra. Onde eu tiver um x, é enquadrado nessa competência 5. A competência 6 é trabalhar com tabelas e gráficos. Então, basicamente, você vai ter um texto, lá na questão, vai ter um gráfico, e você vai ter que fazer uma interpretação de texto e uma análise gráfica. Depois vai juntar os dois para encontrar a resposta da questão. Então, aí é que vai ter a grande importância de quê? De uma boa leitura, ou uma releitura, dependendo do nível que você aborda as questões do Enem. Tem questões que são diretas, mas tem questões que requerem um grau maior de atenção. Porque são detalhes que essas questões você termina errando por besteira. Erra, às vezes, um ponto no gráfico, erra, às vezes, uma conclusão de um número que não dava aproximado, dava um número menor. Então, tudo isso aí são detalhes que fazem relevância na competência 6. E a competência 7, basicamente, é você ter um mundo da probabilidade da estatística. Você vai trabalhar com eventos, jogar um dado, jogar uma carta, selecionar no sorteio uma bola, ou ver quantas peças defeituosas tem uma produção. Então, basicamente, a probabilidade é você quantificar de forma percentual, certo? Uma porcentagem, a probabilidade, alguma coisa de ocorrer. Por exemplo, você tem lá um dado com os números de 1 a 6. E eu quero os números pares maiores que 2, por exemplo. Aí, se você olhar, quem é o espaço amostral, que é todas as possibilidades do dado, que a gente tem? A gente tem o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Se eu quero, a minha condição é, eu quero um número par maior do que 2. Então, quais são os números pares maiores que 2? A gente só tem o 4 e o 6. Então, a gente só tem dois números pares maiores que 2. E 6 disponíveis. Então, basicamente, a probabilidade é o quê? 2 sobre 5. 2 sobre 6. Porque aí vai ficar um terço. Então, a probabilidade de você tirar
um número par maior do que 2 no dado, é justamente 1/3. Eu vou exemplificar mais para frente, na ideia geral, esse conceito de probabilidade. E estatística é mais teoria, em que você vai quantificar isso em tabelas, por exemplo, você pode vir a tabela de frequências, e você vai ter a frequência absoluta, a frequência relativa. Vai ter também os gráficos. Você vai ter um gráfico de linhas, o gráfico de setores, o gráfico de barras. Então, vai ter uma gama de gráficos aí envolvidos com estatística. O Enem não aborda estatística diretamente na questão 6, na competência 6, justamente por isso, porque na estatística ela já é conceitual. Então, já existe uma teoria para ela. E nas gráficas é diferente, porque ela pode pegar qualquer base teórica, não só a estatística, para fazer a relação. Existe uma conexão entre as duas, mas eles acharam melhor classificar apenas gráficos e tabelas e tirar a estatística. E por último, a gente tem a parte de medidas de tendência central. Por exemplo, você vai ter a média aritmética, tem a moda, tem a mediana, tem as medidas de dispersão, que é a variância, tem o desvio padrão. Então, tudo isso aí são questões em que você tem que ter o conceito e saber o que são, como usá-las e, basicamente, se ela tiver fórmula ou não, é importante saber como calculá-las. Certo? Então, essa aqui é a geral que a gente vai fazer nas 14 questões que eu selecionei em si. Tá bom? Então, ó, a primeira competência, a gente sempre fala que é a principal, que é você conhecer os números. Se você não conhece os números, você fica preso em qualquer competência que o Enem cobra de você. Mas aqui, por exemplo, a gente tem as operações como o primeiro critério aqui. Você tem que saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular raiz quadrada. Então, existe uma gama de operações que você pode estar envolvido aí. Temos os conjuntos numéricos, ó. O que são conjuntos numéricos? A gente tem os naturais, tem os inteiros, tem os reais, tem os irracionais, entendeu? Então, você tem as operações que vocês podem fazer e tem os conjuntos numéricos que você pode manipular. Ah, eu posso somar duas frações, posso somar um decimal com uma fração, posso somar o valor de π com um valor normal, porque não é irracional. Então, nessa primeira parte aí, você tem o que você pode fazer e o que você tem disponível. O que você tem que fazer é as operações, e o que tem disponível são todos os números possíveis para você fazer essa análise. Só que aí, por vezes, é necessário você fazer uma análise mais criteriosa. Por exemplo, você pega um conjunto lá e começa a trabalhar com ele. Aí a gente denomina como análise combinatória, em que você vai ter diferentes quantificações. Por exemplo, se eu pegar um conjunto de 5 elementos, quantas formas diferentes eu posso escolher 2 elementos desse conjunto? Aí você já pode pensar, eu posso usar combinação ou posso usar arranjo, segundo a análise combinatória. O que vai diferenciar? Se eu vou usar usando a ordem ou sem ordem. Por exemplo, se eu pego um elemento do conjunto e esse elemento do conjunto depende de outro, então eu quero dizer que a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, eu posso fazer combinação. Então, eu faria combinação de 5, 2 a 2. Se a ordem importasse, por exemplo, o primeiro teria que ser um número específico e o segundo também, aí, como a ordem importa, eu uso o conceito de arranjo. Aí, arranjo, como a ordem importa, você vai calcular o arranjo de 5, 2 a 2. Certo? E você vai ver que vai ter uma diferença. Por quê? No arranjo, a gente não tem repetição. Já nas combinações, a gente tem as repetições. Certo? Eu trouxe uma questão específica para isso. Temos as sequências ou progressões. A gente tem as PAs e as PGs da vida. Geralmente sempre cai mais PA, certo? No Enem. Dificilmente cai uma PG, que é uma PG em 2011, mas faz muito tempo isso. E aqui a gente tem as sequenciazinhas. Eu posso até comentar depois, para a gente ter na primeira competência, algumas coisas importantes sobre PA. E aqui, por último, a matemática financeira, que parte de juros. Porque a associação é juros simples, que eu vou chamar aqui de JS, ou juros compostos, que eu vou chamar aqui de JC. E a gente faz uma associação interessante porque a parte de juros simples, ela pode ser modelada usando uma PA. Já a parte de juros compostos, basicamente, é você usar uma PG, porque é uma função exponencial. Enquanto o juros simples é calculado como J é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Nos juros compostos, a gente tem o seguinte, montante é igual a capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, você percebe que mudou. Aqui você tem uma função linear, que basicamente é uma PA, e aqui você tem uma função exponencial, onde você tem um elemento interessante aqui, no expoente, que é o valor de t, que é o tempo que eu estou estimando isso. Certo? E quem é M? M nada mais é do que o capital mais os juros. Certo? No ano passado tem uma questão específica, que era para calcular justamente os juros de uma questão.
Certo? Então, a gente vai fazer algumas abordagens agora com relação às questões. Então, ó, a primeira questão que eu trouxe para vocês é o seguinte, ó. Um grupo sanguíneo, ou tipo sanguíneo, baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos distintos são: a gente pode ter o tipo A, que possui o antígeno A, o tipo B, que possui o antígeno B, apenas, ó, apenas A e aqui apenas B. O tipo AB possui ambos os antígenos A e B ao mesmo tempo, e o tipo O, que não possui nenhum tipo de antígeno. Certo? Então, basicamente, isso vem lá da parte de biologia, lá, que eu creio que vocês viram quando foram falar sobre as células. Então, foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas. Ó. E após essa análise, foi identificado que em 100 apresentavam antígeno A. Em 110, apresentavam antígeno B. E em 20, apresentava nenhum antígeno. Então, de cara, você já pode ter o conceito seguinte: eu estou separando um conjunto de pessoas. E qual a forma mais simples de separar um conjunto de pessoas? Usando o diagrama de Venn. Então, a gente vai fazer o diagramazinho aqui de Venn para responder essa questão. Vai fazer o retângulo, né? Vai colocar aqui os dois conjuntos, ó, o conjunto A e o conjunto B. Vou chamar aqui de tipo A, né? Tipo A e tipo B. E agora a gente vai numerar de acordo com as informações. Ó. Um conjunto de 200 pessoas. Ó. Então, o universo aqui é 200 pessoas. Aí o que acontece? 100 apresenta o antígeno A. Então, aqui ó, vai ficar 100 aqui. No B, ó, vai ficar 110. E 20 não apresenta nenhum. Então, vai ficar aqui, ó, lá de fora, o 20. Porém, tem um caso específico agora que eu não sei quanto é, que é justamente a interseção, ó, que eu vou chamar aqui de X. Porque para eu determinar qualquer quantidade aqui, eu preciso saber quem é a minha interseção. E a pergunta é, ó, dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o antígeno A, ou tipo sanguíneo A, ó, é igual a quanto? E lembre-se, as pessoas que apresentam o tipo sanguíneo A são aquelas que apenas, olha só, apenas têm o antígeno A presente. Então, se é apenas, o que está acontecendo? Eu estou removendo essa interseção aqui do valor. Ó. Então, não é 100 pessoas a resposta. É 100 menos o valor de X. Ó. Porque quando fala apenas, é porque eu estou retirando a interseção. Então, vou colocar aqui como observação para vocês. Ó. Eu estou removendo a interseção de A inter B. Certo? Então, qualquer frase que apareça no Enem relacionando apenas ou somente, é você remover a ideia da interseção. Aqui, mesmo jeito em B, ó, vai ficar menos x também aqui, para você calcular. E agora vamos montar uma equação com isso para a gente resolver. Então, nesse caso aqui vai ficar como? Vai ficar o total, ó, que é 200, igual. Quem é o valor de A? É 100 menos x, ó. Então, vai ficar 100 menos o x, mais a interseção, que é o x, né, aqui. Mais quem? Mais 110 menos o x, ó. Mais 110, que é o valor de B, menos a interseção também. Menos o x. E por último, como eu estou incluindo aqui as 200 pessoas, que é o total, eu tenho que colocar esse 20 aqui, ó. Mesmo que não possua nada, mas ele tem que entrar aqui na conta. Então, ó, mais 20. E aqui eu posso fazer uma eliminação, ó. Menos x com mais x. Então, vai ficar 200 igual 100 mais 110 dá 210, mais 20 dá 230. Ó. Menos o x que sobrou aqui, ó. E agora vamos arrumar isso. Ó. O x passa para lá, porque vai ficar para o sinal trocado. Então, x vai ser igual a 230. Como está mais de 200 aqui, ó, quando pular a igualdade, vai ficar menos de 200. Então, nesse caso aqui, o valor de x vai ser igual a 30. Então, eu achei quem é justamente o valor da interseção. Como a questão está pedindo o número de pessoas que possuem o tipo sanguíneo A, e eu estou dizendo que é só apenas, ó, então a conta vai ficar 100 menos o valor de x que eu encontrei, ó. Vou calcular isso aqui, ó. Vou voltar aqui para baixo para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, vai ficar 100 menos o valor que eu encontrei aqui, ó, que é 30. Então, nesse caso, vai ficar 70. Então, a resposta final dessa questão é o número 70. Certo? Então, a gente marca a letra C como a resposta da questão. Ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí
a respeito dessa questão. Se não, a gente prossegue e no final a gente pode voltar em alguma questão que vocês tiveram, alguma coisa que não quiseram falar agora. Certo? Na segunda, é interessante porque trouxe umas... Opa, alguém falou? Vai ter como copiar depois a resolução da Eu vou pergunta? passar esse slide para a professora para ela passar para vocês. Sim, eu vou Tá, mandar. O jeito está aqui obrigada. para vocês, certo? Tá certo. Então, ó, segunda questão. Nos livros de Harry Potter, um anagrama, olha só, o que é um anagrama? Um anagrama, imagina o seguinte, ó, você tem a palavra, que é a mais simples, que é o primeiro conceito quando você vê a parte combinatória, a palavra amor. Se eu pego a palavra amor e escrever ela de trás para frente, ó, vai ficar R, O, M, A. Então, amor vira Roma. São as mesmas letras, porém em posições diferentes. Então, o que é um anagrama? É uma modificação em um conjunto de opções, no caso, um conjunto de letras, que pode ou não formar uma palavra de sentido. Então, se eu estou usando as mesmas letras para montar uma palavra que tem ou não tem sentido, isso é chamado de anagrama. Então, um anagrama do nome da personagem, Tom Marvolo Reed, que é lá, acho que o editor lá do filme, gerou uma frase, essa frase aqui, ó, I am Lord Voldemort. Mesmo que isso aqui não tenha uma tradução, mas é as mesmas letras, ó. Se você for contar as letras, estão todas aqui, porém em posições diferentes. Então, ó, suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da palavra, da frase I am Potter, ou seja, eu sou Potter, de tal forma que as vogais e as consoantes aparecessem sempre intercaladas. Ó, isso aqui é importante para a gente. E sem considerar o espaçamento entre as letras. Então, nessas condições, qual o número de anagramas formados nesse caso aí? Então, vamos imaginar o seguinte. Ó. A frase é essa aqui. Ó. I am Potter. Aí o que eu tenho aqui? Ó, eu vou ter que contar. Eu tenho ó, uma vogal, duas vogais, três vogais, quatro vogais. Então, vou ter quatro vogais. E vou ter quantas consoantes? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vou ter cinco consoantes. Porém, com um detalhe. Ó, eu tenho a letra T repetindo duas vezes. Ou seja, eu tenho duas vezes o T aqui. Ó. Então, vou botar aqui. Ó. Tem T e T como sendo uma duplicata. Então, isso é importante para a gente colocar isso aqui. Certo? Então, eu vou trabalhar o quê? Com os quatro vogais e cinco consoantes. E ele diz aqui, vão ser intercaladas, ó. Então, vai ser consoante, deixa eu colocar aqui, ó. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal e consoante, ó. Porque são cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco consoantes. Uma, duas, três, quatro vogais. Certo? Então, agora eu vou fazer as permutações. Como é que eu faço fazer essas permutações aí? Essas trocas. Primeiro, se eu estou trabalhando com quatro vogais e elas são distintas, então, por causa das quatro vogais, ó, eu vou ter apenas uma coisa chamada de permutação, que é chamada de 4 fatorial. Certo? Então, para quem já estudou nas combinatórias, deve recordar que isso aqui vai dar um 4 fatorial. Por que isso? Porque não é para permutar as letras e elas são distintas, ela vai me dar justamente o valor total das permutações. E quem seria um 4 fatorial, por exemplo, se fosse pedir? Ó, 4 fatorial é a mesma coisa de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, daria ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, o que está falando aqui? Eu estou dizendo ó, que se eu pegar essas quatro vogais e fazer todas as permutações possíveis, eu vou ter 24 combinações. Certo? Usando o conceito de fatorial. Então, nesse caso aí, como elas são distintas, eu posso usar diretamente esse conceito. Já na segunda parte, das 5 consoantes, eu estou trabalhando com o quê? Com permutações também. Só que eu vou ter o quê? Repetição. As duas letras vão se repetir. Então, no caso de uma permutação com repetição, eu tenho que tirar as condições repetidas. Então, basicamente, quando você for trabalhar com as consoantes, você vai fazer o seguinte, ó, como eu tenho 5 consoantes, 5 fatorial. E como eu estou repetindo duas letras, ó, que é os dois T, eu posso perguntar isso duas vezes. Ou T' uma vez, T' duas vezes. Você pode dar nome aos T, certo? T1, T2. E aqui eu posso usar como 2 fatorial, como forma de simplificar as repetições. Você vai ter anagramas que vai ter o mesmo conjunto de letras e os T's vão ter a mesma posição. Então, se já é a mesma posição, a gente tem que remover isso. Certo? E no final, quer saber o número de anagramas. Ó. Então, como são independentes, eu tenho 4 fatorial para a primeira opção.
vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. Certo? Nesse caso aqui, Com como licença, a questão... professor. Oi? É que eu não entendi depois da parte do, tipo assim, ficar uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante. Aí eu não entendi esse cálculo a partir disso, essa. Eu não entendi. Você entendeu por que a questão está falando que ela tem que ser intercalada? Deixa eu ver. Quem falou? Que as vogais e as consoantes devem aparecerem sempre intercaladas, ou seja, sempre uma vogal e uma consoante, uma vogal e uma consoante. Sim, Como a sim. gente como tem um número de consoantes maiores que o número de vogais, a gente sempre começa com a consoante. Certo? Aí, nessas permutações aqui, ó, a gente vai ter que permutar elas. Por exemplo, eu posso colocar primeiro uma vogal, depois uma consoante, posso deixar essa consoante aqui, posso colocar outra vogal aqui, continuar com a mesma vogal, posso trocar aqui também, ó, botar vogal com consoante. Então, eu estou pedindo isso aqui, ó, quero que vocês façam essas permutações. Certo? Essas trocas. Aí o que acontece? Como as vogais aqui são todas distintas, ó, I, A, O e E, são todas distintas, eu tenho 4 vogais para a gente fazer essa permutação. E como elas são distintas, eu posso colocar elas em qualquer posição. Então, ó, imagine só, a primeira podia ser I, ó, A, O e E, como foi ali. Ó. Já a segunda, como é que a gente podia colocar? Para a primeira opção aqui de permutação, a gente podia colocar qualquer uma das 4. Certo? Então, na primeira opção, pode usar qualquer uma das 4. Na segunda opção, se eu já escolhi uma aqui, ó, sobraria quanto? 3. Então, 3 aqui, ó. Na outra opção, já ter escolhido outra aqui, ficaria 2. Ó. E na última opção, ficaria apenas uma opção, ó, que seria essa daqui. Aí, quem é isso aqui, ó, multiplicado? Foi o que eu expliquei aqui em cima. Certo? Então, Entendi. se você escolher uma vogal, você vai diminuindo um dela. Por exemplo, eu já escolhi o I novamente, a primeira. Ó, veja só. Eu escolhi o I para essa posição aqui. Ó. Eu tinha 4 opções, escolhi o I. Já para a segunda posição, tem quantas opções agora? Tem Tenho 3. 3. Isso. Tenho 3, porque eu já escolhi uma anteriormente. Então, eu posso escolher o quê? O O aqui. Ó. Já para a terceira opção, eu tenho quantas agora? Duas. Duas. 2, porque foi o que sobrou. Ou tem o A ou tem o E. Então, eu coloco o A aqui. Ó. E o E? Só tem um E mesmo para colocar. Então, só colocar aqui. Por isso que eu tenho uma opção no final. Ó. Então, eu estou fazendo isso para todo o conjunto. Desde começando por I, por B, por A, todas as possibilidades possíveis. Se você for montar uma árvore, se você quiser montar uma árvore com isso aqui, você vai ver que vai dar 24 possibilidades. Certo? Não vou fazer a árvore aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo fazendo essa árvore. Então, a ideia de combinatória é você apenas saber o resultado. A estrutura aí vai ficar implícita aí para vocês. Certo? E aqui, ó, nessa segunda parte, como a gente vai fazer o cálculo das consoantes, ó, a gente vai ter 5 fatorial por quê? Porque vai ser 5 consoantes que a gente tem, né? A gente tem, ó, o M, o P, o T e o R. Pronto, a gente tem 5 consoantes. Para a primeira opção, a gente tem quantas? Novamente tem 5. Então, 5 aqui, ó. Na segunda, só tem 4. Para a terceira, tenho 3. Porém, o T pode ser repetido, né? Então, para a quarta eu tenho 2 e para a quinta tem 1. Então, quem seria esse valor aqui, ó, multiplicado? Esse valor aqui, ó, seria justamente o 5 fatorial, ó, que está aqui em cima. Só que como eu tenho duas letras aqui permutando, ó, então seria basicamente esse 2 final aqui, ó, porque eu poderia colocar o T aqui e o T aqui, ó. Então seria como se fosse um 2 fatorial aqui, ó. Então daqui para trás seria diferente e daqui para cá seria igual. Então, como é igual, a gente tem que remover isso. Por isso que eu dividi aqui por 2 fatorial. Certo? Porque a gente, quando trabalha com repetição, a gente tem que tirar os repetidos para a gente não estar somando as mesmas coisas. E como eles são independentes, ou seja, a influência de uma escolha de uma vogal independente da consoante, a gente multiplica os dois. Ó. Então aqui ficaria 4 fatorial vezes 5 fatorial, ó, dividido por 2 fatorial. Então aqui ficaria 4 fatorial, 5 fatorial, sobre 2 fatorial. Então a gente ficaria com a questão número E. Aliás, letra E aqui, ó. 4 fatorial para as vogais e 5 fatorial sobre 2 fatorial, para o fatorial aqui. 2 fatorial para a parte das consoantes. Certo? Thaís teve dúvida. Faça a pergunta, Thaís, porque ele não consegue visualizar. Deixa eu dar uma olhadinha. O que ela perguntou? Não, ela só levantou a mão pedindo para falar. Professor, no caso, volta lá para eu ver a pergunta.
Tá. No caso, esse que deu, no caso do 24, não entra em lugar nenhum aí, né? Não, porque ele quer a expressão, ó. Você percebe que vai ter as expressões aqui, ó, tudo com fatorial, ó. Faz esse pontinho de Tá certo. exclamação. Agora, se na questão viesse qual é o valor, aí a gente tem que resolver isso aqui, ó. Aí como é que a gente resolveria isso? 4 fatorial a gente já sabe quanto é, né? É 24. Então seria 24 vezes quanto? Aí eu teria que simplificar isso aqui, ó. 5 fatorial. Vou colocar isso aqui mais para cá. 5 fatorial sobre 2 fatorial. Aí o que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Como eu tenho 2 fatorial aqui embaixo, ó, já posso simplificar com ele. Ó. Cortei esse com isso aqui embaixo. Ó. Aqui ficaria, ó, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Então aqui ficaria o resultado, ó, 24 vezes 60. Ó. Aí você teria um valor o quê? Numérico. Não teria uma expressão. Certo? Mas você tem que ficar atento às alternativas aqui, ó. Como todas têm fatorial, ó, todas têm fatorial. Então você tem que deixar a forma de fatorial. Se deixar na forma de número, você nunca vai achar uma resposta correta. Certo? E aqui eu só especifiquei para você entender o que é que essa exclamação aqui, ó, do lado do número, significa. Quer dizer que é um número de decrescência, ó, até chegar em 1. E você vai fazer o produto de todos os números que der. Certo? Apenas para vocês terem noção do que é um fatorial. Ficou claro? Ou não? Ficou. Ficou? Pronto. A questão 3, ela traz uma questão bem interessante, que é também combinatória. Por que eu trouxe ela? Porque ela não tem cálculo nenhum. É você usar a teoria aqui, ó. Então, ó, uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, e mais 12 vagões, ó, de iguais tamanho e formato, numerados de 1 a 12. Ó. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde, 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando a locomotiva e os 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações. Então, ó, de acordo com as possíveis variações, ou seja, as possíveis combinações, nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montadas expressas por meio de combinações. Ó, já especifico o que é. Ó. Ou seja, a gente sabe que quando fala em combinação, a gente não tem ordem. O preto pode ficar entre o vermelho e o azul, então não importa de ordem. Quer saber apenas as combinações. Então, quer saber qual é a expressão, ó, que vai me dar a resposta. Então, observe o seguinte. Ó. Quando a gente fala em combinação no Enem, tá, ela pode vir em 3 formas. Pode vir assim, ó, combinação de N e AP. Pode vir combinação de N e AP. Ou então pode vir assim, ó, combinação de N e AP. São 3 formas diferentes de representar a mesma coisa. Certo? Pode vir um C com os números de forma na linha, ó, um seguido do outro, na ordem da direita. Pode vir um C na ordem vertical, ó, o P em cima e o N embaixo, ou então vier um parênteses com N e P. E a gente viu aqui, ó, que as combinações já acham em quê? Em forma de coluna, ó. Então, verticalmente, ó. Então, o Enem, em vez de adotar essa forma aqui, ó, adotou essa daqui. Certo? Então, a primeira coisa é você entender o que é a combinação. Entender que o conceito é combinação e estou usando essa fórmula de representação. Se fosse para calcular a combinação, seria a combinação de N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Então, essa aqui seria a fórmula da combinação do caso geral. Certo? Então, nessa questão, ele não quer isso. Ele quer apenas que você me dê a expressão. Então, vamos montar essa expressão agora. A gente tem quantos vagões? A gente tem 12 vagões. Então, primeiramente, a gente vai pintar o quê? A gente vai pintar 4 na cor vermelha. Então, vou ter que escolher 4 dos 12. Então, ó, combinação de 12, 4 a 4. Porque dentro dos 12, eu vou ter que pegar 4. Depois que eu pintar os 4, o que é que vai acontecer? Dos 12, que eu não tinha nenhum pintado, eu pintei 4, sobrou quanto? Sobrou 8. Dos 8, eu tenho que pintar quantos agora? Ó? 3 na cor azul. Então, vai ficar combinação de 8, 3 a 3. Aí, o que acontece depois que eu pintar os outros 3? Dos 8, eu pintei 3, sobrou 5. Ó. Dos 5, eu tenho que pintar quantos agora? Ó? Eu tenho que pintar 3 na cor verde. Ó. Então, ó, combinação de 5, 3 a 3. E por último, é o que sobrou. Ó. 5 menos 3 dá 2. E tenho que pintar quanto agora? 2 na cor amarela. E agora vamos multiplicar porque eles são independentes. Ó. A cor de um não influencia na cor do outro.
Então, essa aqui é a expressão final, ó. A gente marcaria a letra E, ó. Apenas sabendo o que é o conceito de combinação, que a ordem não importa, e aqui bem simples, porque eu estou apenas fazendo um arranjo. Tem um 12, pintei 4, desce para 8. Dos 8, tem que pintar 3, desce para 5. E dos 5, tem que pintar 3, desce para 2. Certo? Então, é uma questãozinha simples, não precisa cálculo nenhum, mas é importante saber a representação de uma combinação. Ó. Pode vir desses 3 tipos aqui. Essa aqui é a forma do cálculo, certo? N fatorial sobre P fatorial e N menos P fatorial. E aqui seria o arranjo da combinação, ó, a multiplicação das combinações. Na segunda, a gente trabalha com geometria. A gente tem a geometria plana, a geometria espacial, a geometria analítica. Analítica dificilmente cai em Enem, certo? Quando cai, é uma função. Então, nesse caso aqui, a gente deixa para ser uma função. A geometria espacial trabalha com áreas e volumes, certo? Isso vai estar tudo na aula extra lá. Eu falo com mais detalhes para vocês, se vocês depois derem uma passada por lá, dá para dar uma olhadinha. E a geometria plana, a gente só trabalha com áreas. Nesse caso aqui, no papel, você tem um plano, um papel, tem um desenho de uma figura. Você calcula a área do triângulo. Aqui não, a área da geometria espacial é calcule a área do sólido. Você tem uma figura em 3D, ó, tipo essa bolinha aqui, ó, essa esfera, ou esse cone aqui, ó. Então, isso aqui é em 2 dimensões. Então, a geometria, basicamente, é 2 dimensões. Quando vai para o volume, passa para ser 3 dimensões. Que é comprimento, largura e altura. Aqui na plana, a gente só tem 2 dimensões, que é a base e a altura aqui, ó. Certo? E aqui a gente tem uma coisa também chamada de perímetro, ou 2P, que é o contorno da figura. Certo? Então, geometria plana vai cobrar o quê? O nome da figura, você tem que saber quem são as figuras. Vai cobrar como é que eu calculo a área de triângulo, de círculo, de trapézio, de retângulo. E o perímetro, a soma dos lados de todas as figuras. Geometria espacial, a gente vai ter que trabalhar com áreas e volumes. Aí vai ter os sólidos, que são os prismas, as pirâmides e os redondos. Os prismas são quem? Os prismas são o cubo e o paralelepípedo. Já as pirâmides, só tem elas. Pode ser pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular, vai depender da situação. E os redondos vai ter o cilindro, o cone e a esfera. Então, são 3 sólidos também pertencentes à geometria espacial. E para cada um deles tem uma forma de área e uma forma de volume. Certo? E a questão que eu trouxe aqui, ó, eu trouxe 2 questões básicas sobre uma de plana e outra de espacial. Então, a de plana é bem simples. Ó. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com a espessura de 5 centímetros. Ó. Então, aqui é uma dimensão que a gente tem. Utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dados na figura. O concreto, para fazer a laje, está fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos ou 10 metros cúbicos. Então, aqui você tem um volume, certo? Que é o volume de concreto. Aqui a gente tem a figura que vai preencher com esse concreto. E a pergunta é, qual a menor quantidade de caminhões? Olha só. Eu preciso saber quantos caminhões eu vou usar para preencher isso aí tudo. Utilizando suas capacidades máximas, que vai ser 2, 5 e 10, que o mestre de obras deverá pedir a usina de concreto para fazer essa laje. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Eu preciso saber quem é essa área toda aqui, ó, essa área mais escura. E a figura está deformada, ó, está faltando o quê? Pedaços. Quando está faltando pedaços, a melhor forma de você achar é dividir essa figura. Então, a gente pode dividir essa figura aqui, ó. Pode passar uma linha reta aqui, ó. E outra linha aqui, ó. Então, a gente vai ter a figura 1, a figura 2 e aqui a figura 3. E assim a gente pode calcular a área total. Então, ó, a primeira coisa é achar essa área aí. Então, a área vai ser quanto? Vai ser a área 1, aqui, ó, área 1, mais a área 2, mais a área 3. Quem é a área 1? A área 1, basicamente, aqui é um quadrado. Ó. Então, se daqui para cá é 8, ó, e aqui total é 14, se eu cortar aqui, ó, daqui para cá eu tenho 6. Ó. Daqui para cá eu tenho 6. Então, se eu tenho 6 para cá, eu tenho 8 para cá também. Ó. Então, aqui é um quadrado. Certo? Aí, como é que eu provo isso? Aqui na lateral, ó, daqui para cá é 5, daqui para cá é mais 2, ó, e daqui para cá é 1. E a soma total disso aqui tudo também é 8. Ó. Então, a área 1 é 8 vezes 8, ó, que é a área de um quadrado. Mais, em área 2, essa figurinha aqui, ó. Eu tenho essa altura aqui, ó, que no caso é 5 com mais 2, ó,
dá 7, vezes a lateral aqui, que é 3, ó. Então, vai ficar 7 vezes 3. Mais área 3, ó. Que é essa base aqui, ó. Essa altura 5 e essa base aqui 3, ó. Então, vai ficar 3 vezes 5. Então, aqui vai ficar, ó, 64 mais 21 mais 15. Quando eu somar isso aqui tudo, isso vai me dar o valor de 100 metros quadrados. Então, achei a área, certo? São 100 metros quadrados. Só que aí o que vai acontecer? Eu não quero saber diretamente a área, eu quero saber qual é o volume. Então, o que está faltando aqui para calcular o volume? A espessura. A espessura foi dada aqui, ó, de 5 centímetros. Só que 5 centímetros eu tenho que transformar ele para metros para achar justamente em metro aqui também, ó. Porque eu só posso calcular o volume se eu usar a mesma unidade. Então, 5 centímetros em metros, ó. É só você pegar o valor e dividir por 100. Então, 5 sobre 100, isso vai me dar o valor de 0,005 metros, certo? Aí aqui no final, o volume de concreto que eu vou ter que usar, ó, vai ser os 100 vezes 0,05, que foi o valor que eu achei agora da espessura. É como se fosse a área da base, ó, o volume, a área da base, vezes a altura ou largura. Certo? Já estou usando o conceito de geometria espacial. Então, esse valor aqui no final das contas, ó, quando eu multiplicar isso aqui tudo, já me dá um valor de 5 metros cúbicos. Ó. Aí eu vou ver, tem algum caminhão com essa quantidade? Tem, ó. Eu tenho um caminhão com 5 metros cúbicos. Então, se eu tenho, eu só preciso de quê? De um caminhão. Então, letra A está errada por quê? Porque está dizendo que é 10 caminhões de 10. Ó. Na letra B, 5 caminhões de 10. Na letra C, um caminhão de 5. Ó. Então, seria a resposta da letra C. Ó. 10 caminhões de 2, estaria errado. E um caminhão de 2. Ó. Não é porque tem que ser maior que 2. Ó. Então, a resposta certa seria a letra C de casa. Certo? Então, se uma figura é muito complexa para você, divida ela, que você acha as partezinhas menores, soma tudo, você tem a área. Quando você usa o volume, você só multiplica para a terceira dimensão. Porque você tem duas, né? Você tem a largura e a altura ó, da figura plana. É como se fosse ela colocada verticalmente, para você ver a espessura dela. Como é 5 centímetros, precisa transformar em metros, para depois fazer o cálculo final e encontrar o valor na mesma unidade. Certo? Então, fique atento sempre a unidades de medidas, porque sempre cai qualquer questão de geometria. Na 5, a gente tem agora de uma questão de espacial. Diz o seguinte, ó, um recipiente em forma de paralelepípedo retângulo, colocou-se água até uma altura de 8 centímetros. Ó. Então, essa parte escura aqui, ó, é água de 8 centímetros. E um objeto está aqui em cima, está flutuando. Para retirar esse objeto aí desse recipiente, a altura da coluna de água deve ser pelo menos de 15. Então, a altura, vamos supor que seja mais ou menos aqui, ó. Essa altura aqui de 15 centímetros. Certo? Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas. Ó. Então, para colocar esse objeto mais submerso para eu conseguir remover ele lá de dentro, eu vou colocar umas bolinhas que têm volumes iguais a 6 centímetros cúbicos. Ó. É importante isso para vocês. Ó. Então, o volume da bolinha, então assim, o volume da bolinha é igual a 6 centímetros cúbicos. 6 centímetros. Eita, peraí, deixa eu corrigir isso aqui. 6 centímetros cúbicos. Cuidado das unidades, porque às vezes, se você não prestar atenção, você termina fazendo um cálculo errado e tem alternativa lá na questão. Então, ó, vamos dar bolinhas de 6 centímetros cúbicos. Então, a pergunta é, ó, o número mínimo de bolinhas necessárias para que possa se retirar esse objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é quanto? Então, quantas bolinhas eu vou jogar aqui dentro desse recipiente para essa água que está aqui dentro subir e eu conseguir remover o objeto? Então, para isso, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Se o objeto está aqui, o recipiente tem uma altura total de 17, ó, só que aí eu preciso de quanto? Eu preciso de 15, segundo a questão. Eu preciso de pelo menos 15 centímetros de água. Como já tem 8, eu vou fazer 15 menos 8. Então, se eu preciso de 15, já tem 8 preenchido, então vai ficar 7 centímetros. Então, eu vou ter que aumentar aqui, ó, mais 7 centímetros para chegar no 15. Certo? E aí eu vou calcular esse volume que está aqui em cima, ó, para chegar até aqui em cima. Isso que eu vou colocar em vermelho aqui para vocês verem. Apenas esse pedaço que está acima. Então, qual vai ser esse volume?
O volume vai ser quem? Área da base vezes a altura. Quem é a base? Aí você vai ver, ó, a base é 4 por 3, ó. Vai ficar 4 vezes 3. Vezes a altura. A altura não é 8, não. Ó. A altura é o que está faltando, que no caso vai ser 7. Então, coloca 7 aqui, ó. E agora eu vou fazer as operações, ó. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 7 vai dar 84 centímetros cúbicos. Então, eu achei o volume que está faltando. Só que eu não quero o volume que está faltando. Eu quero saber quantas bolinhas eu vou ter que colocar. Então, para achar o número de bolinhas, ó, N de bolinhas, vai ser quem? O volume que está faltando, que é 84, dividido por total de uma bolinha, ó. Aquela bolinha tem 6? Eu coloco 6 aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou fazer a divisão de 84 por 6. Isso vai dar, no final das contas, 14. Então, eu vou precisar de 14 bolinhas para eu conseguir fazer esse procedimento aí e remover o objeto que está flutuando. Certo? Então, a alternativa correta seria a letra A. Certo? Então, vocês sempre rabisquem a prova do Enem. Marque o que você sabe, veja as dimensões, veja a altura, largura, comprimento. Se tiver números diferentes, você coloca lá, ajusta lá para os pronto. Aqui, ó, você tinha 17. Aqui você tinha 8, ó. Então, eu coloquei o 15 aqui, coloquei a diferença aqui que eu precisava preencher, que foi 7. Então, tudo isso é associado à ideia de quê? Da sua habilidade em resolver questões de geometria. Então, você fazendo um esquema desse, já facilita muito sua vida. E o cálculo é o de menos, né? Porque aqui era bem simples. Se você conseguisse entender o contexto da questão e analisasse bem a figura, o restante era o quê? Continha de bodega, né? Uma multiplicação para achar o volume e uma divisão para achar o número de bolinhas. Certo? Na 3, a gente tem a parte das grandezas. No caso, a gente tem comprimento, largura, temperatura. Então, tem N grandezas. Vocês veem mais em física, né? Temos as razões. Razões é qualquer divisão. As escalas da geografia, ó, por exemplo, 1 por 200. Aqui é quando vem a parte de escala. A gente vai fazer uma questão dessa parecida. Certo? Então, a escala geográfica, ela é representada também na matemática como uma ideia de razão. Certo? Porque a ideia é que a escala é a distância imaginária sobre a distância real. Então, é uma razão aqui, ó. Você tem uma divisão para achar essa escala. As conversões de unidade, como a gente já falou, né, anteriormente, converter metros em centímetros, converter litros em mililitros, converter metro quadrado em centímetro quadrado, então tudo isso aí equivale às conversões. E aqui, por último, a questão de notação científica, que eu trouxe uma questãozinha para a gente trabalhar em cima disso. Certo? Então, aqui, ó, a questão 6, basicamente, é uma questão de escala. Porque é o seguinte, ó, a caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo reto retângulo. Basicamente, é aquela formulazinha da piscina, ó, que você já deve ter visto nos livros. Ó. Algo mais ou menos assim, ó. Isso aqui é como se fosse uma piscina, certo? Aqui tem a borda da piscina e aqui está a parte de baixo do térreo da piscina. Aí, o que é que diz? Ó? O volume disso aqui tudo, ó, é de 28.080 litros. Esse aqui é o volume de água que aqui comporta aqui dentro. E essa maquete tem as dimensões, ó, que é do edifício, tem as dimensões 2 centímetros, ó, 2 por 3,51 por 4. Então, essas aqui as dimensões. É o quê? Comprimento, largura e altura. Não sei qual dos três que ele especificou, mas as dimensões são essas. E está dizendo, ó, que dado que 1 decímetro cúbico, ó, é igual a 1 litro. Isso é importante para a gente calcular a escala. E a pergunta é, ó, a escala usada pelo arquiteto foi qual? Então vai ser uma dessas aqui, ó. Tá vendo? Ó, na forma da escala vem sempre 1 por alguma coisa, 1 por alguma coisa, 1 por alguma coisa, 1 por alguma coisa e 1 por alguma coisa. Tem que achar qual é essa coisa. Qual vai ser dessas aqui, ó. Então, a ideia é o seguinte, como ele está trabalhando uma proporção, a escala reduzida, ela é o quê? Dividida por alguma coisa. Que a gente viu, né? Escala é a distância imaginária sobre a distância real. Você está fazendo uma divisão. Só que como eu quero agora a realidade da escala, eu tenho que fazer agora o quê? Uma multiplicação, ó, que é o inverso, ó, para achar justamente essa distância aqui que eu estou querendo. Então, ó, basicamente, vai ser 2 vezes um x, devido à proporção da escala, mais... aliás, mais não, né? Vezes, perdão. Que é que eu estou trabalhando de forma proporcional. Vezes 3,51 vezes x,
e aqui o 4. Então, vai ficar 4 vezes x. São as dimensões da escala. Aí vou multiplicar tudo isso. Ó. Isso tem que ser igual a quanto? Ao volume total. Porque não estou querendo, na realidade, aqui é o esquema no mapa. Está tudo em centímetro. Mas o esquema real não vai ser em centímetro, vai ser em outra unidade, ou então o valor vai ser maior do que eu tenho antes. Então, nesse caso aqui, ó, a dimensão vai ser quanto? Vai ser do volume, e o volume é isso aqui. Só que eu estou dizendo ó, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, se eu tenho 28.080 litros, eu vou ter 28.080 decímetros cúbicos. É que a questão está me dando ali na conversão de unidades. Ó. Fica atento a isso aqui, que a questão está dando. Aí o que acontece? Agora eu vou multiplicar isso aqui tudo. Ó, 2 vezes isso aqui, vezes 4, isso vai me dar o valor de 1. 1, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui quanto foi que eu coloquei aqui, que eu tinha colocado outro valor. 2 vezes 3,51 dá 7,02. Isso, vezes 4 vai dar 28,08 vezes o x. Isso tem que ser igual a isso aqui, ó. 28.080 decímetros cúbicos. Que é o valor de x. X vai ser igual ao valor maior, dividido por quem está multiplicando o x. 28,08. Então, na hora que eu fizer a divisão desse maior por esse menor, 28,080 dividido por 28,08, isso vai me dar o valor de 1.000. Certo? Então, o valor que vai ser 1.000. 1.000 o quê? 1.000 decímetros cúbicos. Certo? Não é o valor que a gente tem aqui, ó. Tudo está em decímetro cúbico. Beleza. Só que como é o volume, está em 3 dimensões, né? Então, vou ter que fazer o quê? A raiz cúbica disso aqui, ó. Então, o valor do x aqui vai ser a raiz cúbica de 1.000. Por que é que eu tenho? Ó, x vezes x vezes x, ó. Então, tem x ao cubo, ó. Aqui eu vou ter o x ao cubo também. E isso aqui, para eu tirar o x ao cubo, eu tenho que fazer uma raiz cúbica. Para eu achar justamente que é o valor de x. Então, nesse caso aqui, ó, a raiz cúbica de 1.000 vai dar 10. Porque 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1.000. Como está também, ó, em decímetro cúbico aqui dentro, vou ter que colocar sempre a unidade, ó. Quando corto o índice com expoente, mata a raiz. Então, vai dar 10 decímetros cúbicos. Então, eu achei o valor de x. Aí você podia dizer que é o seguinte, ó, que a resposta seria a letra A. 1 por 10. Só que você percebe que a escala tem que ser dada em quê? Em centímetro. Então, eu tenho que converter 10 decímetros em centímetros. E como o decímetro ele vai estar na frente de centímetro, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ó. Eu estou em decímetro, o decímetro está aqui. Ó. Eu estou indo para onde? Para centímetro. O centímetro está aqui na frente. Ó. Se eu estou indo para a direita, eu multiplico por 10, né? Que é uma casa, cada casinha aqui vai valer 10. Ó. Então, vai ser 10 vezes 10. No caso, daria 100 centímetros. Então, eu achei justamente agora o valor final. Então, a escala normal vai ser de 1 por 100. Porque vai ser tudo dado em centímetro. Quer dizer que 1 centímetro no mundo imaginário me corresponde a 100 centímetros no mundo real. Então, seria a alternativa B, B de bola. Certo? Então, deu um trabalhozinho maior, por conta que aqui eu tenho dimensões em 3 dimensões, mas também não deixou de ser desinteressante, porque se eu sei o que eu posso fazer com uma relação de escala, eu consigo achar ela no final. Certo? A questão 7 foi justamente o que eu comentei anteriormente, sobre a questão da notação científica. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo um objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como ilustrado na figura abaixo. Certo? Então, tem uma figurazinha aqui, ó, no carro de Fórmula 1, em que você tem feito uma impressora 3D. Então, estudo é apresentado a miniatura de um carro Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte do metro. Presta atenção nisso aqui. Então, usando notação científica,
qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metros? Olha só. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é uma notação científica. Notação científica é quando você tem que colocar um número muito grande ou muito pequeno em um padrão. E qual é esse padrão? K vezes 10 elevado a um expoente n, onde esse n ele é inteiro, ou seja, ele pode ser positivo ou negativo. E esse valor de K aqui, ó, não pode ser menor do que 1 e nem maior que 10. Então tem que ser essas duas condições aqui, ó. Certo? Então, esses são os critérios de notação científica. Aqui eu tenho, ó, 100 micrômetros. 100 micrômetros. Aí o que é importante saber nessa questão? As unidades que você está trabalhando junto com as grandezas, ó. Você já deve ter visto, ó, eu quero um pendrive de 8 GB. Ou eu quero um CD de 700 MB. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o quê? Que a capacidade do CD é dada de uma grandeza. E essa grandeza vai depender da relação que eu tenho. No caso aqui, ó, eu tenho uma coisa chamada de micrômetros. Aqui a questão não apresentou, mas falou. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Ou seja, é uma divisão do metro em 1 milhão. É alguma coisa assim, ó. 1 sobre 1 milhão. Ó. Então, isso aqui vai virar quanto? 1 sobre... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6. Como está em fração, ó, isso aqui é o seu valor de 10 elevado a menos 6. Então, 1 micrômetro é justamente 10 elevado a menos 6, ó. De acordo com a questão que está aqui. Se você tiver uma tabela na hora, para você quando você estiver estudando, lá você vai encontrar o quilo, o mega, o giga, o tera, o peta, o ESA, o zeta, o iota. Isso vai ter na tabela lá. Vai ter cada valor do expoente vai ter uma classificação para ele. Como é negativo e é valor 6 aqui, ó, no caso é micrômetros. Então, nesse caso vai ser quem? 100 vezes isso aqui, ó. 10 elevado a menos 6. Ó. Mas quem é 100? 100 é a mesma coisa de 10 ao quadrado, ó. Porque eu tenho 2 zeros aqui, ó. Vezes 10 elevado a 6. O que é que eu tenho aqui? Multiplicação de potência mesma base, ó. Repete a base e somos expoentes. Então, vai ficar 2 menos 6. Isso aqui vai dar 10 elevado a menos 4. Então, você vai pegar a potência que tem aqui, ó. 10 a menos 4. Vai ser a alternativa C, ó. A letra C é a questão que eu vou marcar como a resposta correta. Certo? Então, é importante vocês conhecerem essa parte da nomenclatura das grandezas. O que é um micro? O que é um penta? O que é um giga? Por exemplo, um mega é 10 a sexta positivo. Já se eu tenho 10 a sexta negativo, é um micro. Se eu tiver 10 elevado a 9, é um giga. Se eu tiver 10 elevado a 12, é um tera. Você quer comprar um computador de 1 terabyte, então ele vai ter 10 elevado a 12 megabytes. Certo? Então, essa conversão é interessante também no ramo da computação. A questão da relação da competência 4 é você apenas relacionar as grandezas. Aqui você tem as regrinhas de 3, ó. Professor, volta aqui, olha, rapidinho, só para tirar print. Pronto. Mas eu vou deixar esse material também com vocês, certo? Para vocês anotarem direitinho. É bom que vocês vejam a questão, marca também aí, quando vocês forem imprimir o material. Que é até melhor para vocês. Como eu falei aqui, ó, a gente tem a parte das regras de 3, ó. Pode ser simples direta, simples inversa, composta. Todas essas 3 aqui são regras de 3 que vocês já devem conhecer de outros carnavais aí. E aqui temos a ideia de porcentagem, ó. Eu trouxe também uma questãozinha de porcentagem para a gente trabalhar. Por que eu estou especificando isso? Porque você tem que saber o que é que a competência está relacionando e quais os conteúdos que ela aborda. Então é bom você ter esse conhecimento também. Porque, caiu uma questão de porcentagem, mas qual é a competência? É a competência 4. Certo? Não, eu estou dissociando a ideia da competência sobre os conteúdos. Então tá aqui, ó. Eu trouxe justamente uma questão de porcentagem. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens. Ó. Quando fala entrevistados, já dá ideia de conjuntos, né? Mas acho que não é empresa de conjuntos, não. Para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico abaixo. Então, você tem um gráfico aqui, um gráfico de colunas, onde a altura da coluna é um valor. Cada coluna dessa tem um valor, que está aqui em cima. Certo? E elas são dados em porcentagens, ó, presta atenção nisso aqui. E a pergunta é, ó,
De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é quanto? Ó, jovens entrevistados que trabalham. Então, se eu tenho que analisar, a primeira parte aqui, somente estuda. Então, ele não trabalha. Então, isso aqui cai fora. Segunda parte, trabalha e estuda. Então, se ele trabalha, isso aqui está dentro. Esse aqui somente trabalha, então está dentro. E esse aqui, ó, nem trabalha nem estuda. Então, isso aqui está fora. Então, eu vou usar apenas essas duas porcentagens aqui, ó. Então, vou ter que somar elas, porque eu tenho que saber o total. Então, vai ficar, ó, 45,2 mais 13,6. Então, ele dá um valor final de 58,6%. Então, esse aqui é o valor da minha porcentagem total de jovens que trabalham. Então, coloca aqui, ó, trabalham. Tá? Então, é bom você fazer essa análise de dizer se ele está enquadrado em qual categoria. Porque se ele não estiver trabalhando, no caso aqui, ó, somente estuda, então ele está fora. Não precisa calcular isso. Certo? Então, eu vou calcular isso aqui de quem? 58,6% de quem? Do total de jovens, o que foi quanto? 363 mil. 363 mil jovens. Então, coloca 3 zeros aqui, porque tem uma partícula 1000, ó. E 1000 é 3 zeros. Então, vou calcular isso aqui. Então, quem vai ser esse valor aqui? Vai ser 58,6 sobre 100. O dia aqui virou uma multiplicação, ó. 363 mil aqui do lado. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, ó. Posso cortar 2 zeros aqui, ó, com 2 zeros aqui. E um detalhe, esse valor tem o quê? Eu tenho 3.630, ou 363 vezes 10. Como eu tenho um número aqui em cima com uma casa decimal, ó, eu posso multiplicar esse número aqui todo por 10. Ó. Então, esse 10 eu vou passar multiplicando aqui, ó. Vai ficar como? 586. Vezes quem? O que sobrou aqui, ó. 363. Por quê? Estou fazendo isso para você não ter prejuízo com a vírgula. Para você não errar a vírgula. Você pega a casa decimal de 10 aqui, ó, que eu separei aqui esse valor todo. Eu decompus esse valor para justamente eliminar essa vírgula daqui, ó. E ficar esse valor aqui da frente. Certo? E agora você vai fazer uma conta. Explica de novo, professor, essa parte. Oi? Explica de novo essa parte aí. Pronto. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei, reescrevi a porcentagem, 58,6, está aqui, ó. Como é por cento, uma divisão por 100. Vezes o valor que eu tenho antes, ó. 363 mil. Coloco os 363 e os 3 zeros. Posso cortar 2 zeros aqui embaixo, ó. Com os 2 zeros aqui em cima, para simplificar minha conta. E aqui eu tenho um trabalho de deslocar essa vírgula aqui, ó. Para não ter esse problema, o que foi que eu fiz? Eu peguei o valor que está aqui na frente, ó. 3.630. E decompus ele em quem? Numa multiplicação de 363 vezes 10. Porque se eu tenho um zero aqui, ó, e está multiplicado por 10. Se eu tivesse 2 zeros, multiplicado por 100. Os 3 zeros, multiplicado por 1000. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse 10 que eu decompus aqui, esse número, passei multiplicando esse valor aqui da vírgula, ó, para a vírgula sair daqui e ela vir aqui para frente, ó. Quando ela desloca aqui para frente, não é necessário colocar, porque depois dela não tem mais ninguém, ó. Não tem nenhum número. Então, vai ficar apenas o número inteiro, ou seja, um número sem vírgula. Então, 58,6 vezes 10 vai dar 586, ó, porque eu coloquei aqui na frente. Vezes o que sobrou. Como eu já descartei esse zero aqui por conta desse 10, ó, sobrou aqui apenas 363, ó. Vai repetir aqui na frente. Então, agora você vai fazer uma multiplicação sem precisar se preocupar com a vírgula. Então, quando você fizer 586 vezes 363, isso vai me dar um valor de 213 mil. Já sai bonitinho o valor. 444. Que é justamente o total de jovens que trabalham. Então, cairia na questão letra C aqui, ó. Certo? Se você quiser, você pode fazer também esse valor vezes isso aqui tudo e fazer a conta normalmente, como você já sabe. Eu fiz isso para tentar simplificar o tempo, para facilitar, né? Pouco tempo para vocês fazerem essas questões. E a ideia de você sempre trabalhar com números com final zero. Porque se eu termino um número com zero, eu sei que se eu tiver alguma vírgula, eu posso eliminar ela. Usando ou a casa decimal de 10, de 100, de 1000, vai depender da situação. Certo? Bom. Então, agora, ó, a gente vai pular agora para o mundo da álgebra. O mundo da álgebra, que é a competência 5, a gente tem as funções. Eu creio que vai ser conhecido de vocês desde o primeiro ano. Ó. Você tem a função de primeiro grau, função de segundo, exponencial, logaritmo, equações e inequações,
de funções trigonométricas. A função do primeiro grau, a gente sabe que é uma reta, né? Crescente ou decrescente. A do segundo é uma parábola, para cima ou para baixo. É uma hipérbole. A logaritmo é uma hipérbole, só que é invertida. Ó. Tem uma questão de logaritmo invertida. Equações e equações vai ser lá do fundamental, certo? Equação do primeiro grau, equação do segundo. E nas equações, quando for maior ou menor, menor ou igual ou diferente. E as funções trigonométricas são as funções periódicas. Tá? Isso aqui vocês depois podem pesquisar dele como adicional, porque geralmente eu nem só cobro uma questão disso aqui. E às vezes o ano é alternado, tipo um ano sim, um ano não. Ano passado caiu uma questão de periódica. Então eu acho que esse ano, não sei se... Como está mudando, né? Sempre a matriz do Enem de questões que eles estão explorando. Pela teoria, não era para vir, mas é para você estar preparado para tudo que pode vir pela frente. Certo? E aqui você vai ter os tipos assim, ó. F de x é igual a seno de x. Ó. Aí você tem um gráfico, mais ou menos assim, ó. E a função ela vai ser mais ou menos assim, ó. Que é a chamada função periódica. Ou seja, ela se repete. Aqui não. Aqui é só uma reta aqui em cima. Aqui é só uma parábola. Aqui é só um ramo de hipérbole, ó. Algo assim. O logaritmo também, ó. É nesse estilo aqui. Certo? Só vai mudar a periódica porque ela vai repetir várias vezes. Essa aqui não. Essa aqui é só vocês mostrar o gráfico de cada uma delas e você já tem diretamente a resposta. Então, eu trouxe duas questõezinhas. Essa aqui eu trouxe do Enem digital. Eu achei ela interessante. Quem fez a prova do Enem digital ano passado encontrou essa questão na hora da prova. Quem não fez, eu achei interessante vocês fazerem um treinamento de função afim. Então, ó, por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exploradores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificulta esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Ou seja, se ele está gastando mais, seja por imposto, por qualquer coisa, por, sei lá, quer comprar mais terra, quer comprar mais sementes, quer expandir mais a propriedade, isso aqui, ó, ele não teve um rendimento por quê? Porque teve um baixo preço de venda do produto. Ó. Se ele produzia café, por exemplo, e teve uma baixa do café, e ele investiu muito, ele vai ter um prejuízo. Certo? Então, a ideia basicamente é essa. Então, em média, um produtor gastava R$ 1.200 ó, por hectare plantado. Então, se você tem um hectare, eu posso gastar R$ 1.200 para plantar ele. E vender por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ó. Então, cada saca lá, ou cada saco, você podia vender por R$ 50. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação entre o lucro que obteve em função das sacas vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, no qual colheu X sacas de 60 kg e todas foram vendidas. Dá uma situação hipotética. Então, ó, qual a expressão que determinou o lucro em função de X? Obtido por esse produtor nesse ano. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, ó. Como é que eu calculo o lucro de alguma coisa? Vamos supor que você vende doces, você vende trunfas. Você gastou, vamos supor, R$ 20 para produzir 30 trunfas. E você vai vender a trunfa, por exemplo, a R$ 1. Qual vai ser seu lucro? Você vai pegar o quê? Você vai pegar a quantidade de trunfas que você fez, multiplicar pelo preço, e desse valor total, você vai o quê? Subtrair o que você gastou. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o lucro de alguma coisa é sempre o que você vende menos o que você gasta. Então, vai ser as vendas menos o custo. Certo? Então, teoricamente, vai ser essa. Então, a questão fala basicamente isso. Ó. Ele quer saber qual vai ser a relação do lucro em função de X, de acordo com a situação. Então, veja só. Se ele plantou aqui, ó, 10 hectares de soja, ele gastou quanto? Então, 10 hectares. E cada hectare plantado, ó, ele gasta quanto? 1.200. Então, vezes 1.200. Então, esse é o valor total de gasto. Vai ser o custo dele. Vou chamar aqui de C. Ó. O custo dele vai ser de quanto? De R$ 12.000. Vou colocar o RS aqui, o R cifrão, para dizer que é um custo. Então, já achei o custo que ele vai gastar. Só que as vendas, ele vai vender o quê? As sacas, que eu chamei aqui de X, ó. E cada saca vai valer quanto? R$ 50. Então, a venda que ele vai ter vai ser quanto? X, que é a quantidade de sacas, e vai vender cada saca a R$ 50. Nesse caso, vai ser 50x. Aí, qual vai ser meu lucro? Aí vem aqui, ó, lucro
de X vai ser as vendas menos o custo. Então, o lucro de X aqui vai ser quem? A venda, que vai ser 50x, menos o custo, que vai ser R$ 12.000. Então, eu achei justamente a expressão que eu queria. Então, é bom você ter um conhecimento de economia, nem que seja o básico, para você desenrolar, geralmente, questões de funções. Geralmente, tem o custo de uma coisa, a produção aumentou. Então, tudo isso aí está associado a uma ideia de economia. Certo? Então, aqui a gente ficaria com a resposta letra B, né? Isso, 50x menos 12.000. Então, ficaria a letra B, B de bola. A questão 10, eu trouxe uma questão de logaritmo. Só para vocês terem noção do que seria um logaritmo. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência f de uma palavra em um dado texto com o seu ranqueamento. Ela é dada da seguinte forma. Então, f é igual a A sobre RB. É a que vai especificar. O rank da palavra é a sua posição a ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, se R for igual a 1, a palavra é mais frequente. Se R for a 2, é a segunda mais frequente. E assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Ou seja, trabalhar com logaritmo é sempre tentar esses valores aqui positivos. Com base nos valores, eu estou dizendo que o log de R é igual a X, ó, e o log de F é igual a Y. E é possível estimar os valores para A e B. E a pergunta é, no caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente, qual a relação entre X e Y? Então, eu vou ter que achar uma expressão que relaciona os dois, de acordo com essas condições aqui. Ó. Então, grave bem isso aqui que eu grifei. Ó. Vamos expressar isso mais para frente. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma expressão que é uma divisão. Então, para resolver isso, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Log de F tem que ser igual ao log disso aqui tudo. O que acontece? O log da diferença é o log da subtração. Então, log de F. Isso aqui vocês vão ver lá na parte do logaritmo, certo? Que quando eu tiver uma divisão entre dois números, eu vou pegar o log do primeiro menos o log do segundo. Log de R elevado a B. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse B daqui de cima. Ou seja, para ele pular aqui para frente, eu vou aplicar uma propriedade do logaritmo, que diz que o logaritmo é uma potência, o expoente desce, multiplicando a base do logaritmo. Então, ó, log de F é igual a log de A menos B vezes log de R. Pronto. A partir daqui eu não posso fazer mais nada. Mas a questão me deu o quê? Duas substituições. Ó. Onde tiver o log de R, eu vou chamar de X. E onde tiver o log de F, eu vou chamar de Y. Log de F, quem é? Y igual a log de A menos... quem é o log de R? X. Ó. Então, vai ficar menos B vezes X. Então, aqui, ó, encontrei a minha expressão final. Seria a letra A. Logaritmo não é difícil, ele é trabalhoso. Eu apliquei o logaritmo dos dois lados aqui, ó, justamente porque tem um expoente. Toda vez que eu tenho uma função que tem um expoente, a ideia melhor é usar logaritmo para que esse expoente desça e eu consiga simplificar as coisas. Porque, caso contrário, eu não posso me mexer de jeito nenhum. Certo? Então, fica aí para vocês verificarem isso aqui, ó. De igualdade do logaritmo. A parte aqui da propriedade, acho que é a P2, se eu não me engano. Vocês olham lá no livro lá do Dante. Eu acho melhor aí para vocês estudarem. E aqui a outra parte aqui, ó, que é a de uma potência. Acho que é a propriedade 3. Certo? Vocês olham direitinho lá nas propriedades dos logaritmos para vocês entenderem melhor. A questão 6, eu trouxe apenas para vocês analisarem um gráfico, uma tabela. Também vale sobre o conceito de economia. Então, aqui você vai ter que ter uma interpretação de textual, uma interpretação gráfica, e relacionar os dois. Você deve saber conhecer os tipos de gráfico e também as variáveis que estão associadas. Quem é as minhas variáveis. Então, aqui diz o seguinte. Ó, o administrador resolve estudar o lucro de uma empresa e, para isso, traça o gráfico da receita, olha só, receita ou venda, certo? E do custo, que a gente viu que era C, ó, de produção de seus itens em geral, em real, em função da quantidade de itens produzidos. Então, tá aqui, ó. Aqui eu tenho a quantidade de dinheiro, no eixo do Y, ó, aqui seria o Y, e aqui seria o X. E no X eu teria o quê? As quantidades de itens produzidos.
O lucro é determinado pela diferença entre receita e custo, como a gente viu, ou então vendas. Certo? Então, L é igual a R menos C, ou L vai ser igual a V menos C. Certo? Vai dar a mesma coisa. Só vai mudar que, em vez de receita, eu estou falando de vendas, mas é a mesma formulazinha. E então a pergunta é, ó, o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é qual? Então, eu tenho que analisar esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, ó, e vou analisar qual é o melhor aqui. Então, vamos lá. Ele que é o gráfico de lucro. Ó, o gráfico que representa o lucro. Quando é que a gente tem um lucro? Quando a receita ela é maior que o custo. Quando a receita é menor que o custo, a gente tem o quê? Tem prejuízo. Aqui eu tenho lucro e agora eu tenho prejuízo. Aqui é lucro e aqui é prejuízo. Então, vamos analisar. Ó. Aqui começa em 5. Ó. Veja bem, aqui começa em 5 e vai até aqui. Quem é que está em cima e quem é que está embaixo? Ó, o custo está em cima e a receita está embaixo. Ó. Eu estou dizendo que o quê? Que ó, agora, nesse primeiro caso aqui, ó, o custo ele é maior que a receita. Então, se o custo é maior que a receita, tem o quê? Prejuízo. Então, essa primeira parte do gráfico, dos 5 ao 15, ela é negativa. Então, pode ser que essa aqui, ó, do 5 ao 15, ela está negativa, porque está abaixo do eixo. Na letra B não pode, porque está acima, ó, então já descarta essa letra B aqui. Na letra C também está acima, então descarta a letra C. Aqui a letra E também está errada, porque ela também está acima. Ó. E aqui também está errada, porque ela também está acima. Então, de cara, só com essa análise, já poderia marcar a letra A. Por quê? Porque do 15 ao 30, ó, daqui para cá agora, a receita está em cima do custo. Ó. Receita em cima e custo embaixo. E eu estou dizendo que agora a receita ela é maior que o custo. Então, se eu estou ganhando mais do que eu paguei, então eu vou ter um lucro. Então, aqui vai ficar positivo. Então, aqui a receita ela é maior que o custo e aqui a receita é menor que o custo. Certo? Então, é basicamente a mesma ideia da outra questão que eu trouxe para vocês. É só analisar o gráfico com calma, que vocês conseguem. Tem que ler o texto e tem que analisar o gráfico parte por parte. E aqui a última competência, a parte de probabilidade estatística. Estamos quase encerrando já o tempo. Trabalhar com probabilidade e trabalhar com estatística é um esquema basicamente teórico. Eu vou deixar isso para vocês verem lá no material adicional, porque está com mais detalhes. Certo? Vou só resolver aqui as questões dessa sétima competência e vou comentar alguma coisa a respeito do que eu vou trabalhar nas competências aí. Então, ó, na questão 12, o Estatuto do Idoso, no Brasil, prevê certos direitos a pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre os benefícios, a restituição do imposto de renda antes dos demais contribuintes. Ou seja, uma prioridade. Se você passa dessa idade aí, você tem direito a receber primeiro que os outros. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos. Então, nessa tabela aqui tem 12 idosos, que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente, ou seja, sempre do mais velho para o mais novo. E que, em subgrupos que as pessoas têm a mesma idade, a ordem seja feita por sorteio. E a pergunta é, ó, nessas condições, a probabilidade de João, onde é que está João? João está aqui, ó, de ser a sétima pessoa, quer que seja a sétima pessoa, a ser ressarcida desse imposto. Você vai saber qual vai ser essa probabilidade. Então, aqui vai ser o primeiro, ó, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, aí oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. Ele quer que seja o sétimo. O sétimo está aqui, ó. Só que para ele ser o sétimo, vai ter o quê? Vai ter 4 pessoas aqui, ó, com a mesma idade dele, ó. Se tem 4 pessoas com a mesma idade, o que é que acontece? Eu vou ter que jogar isso num sorteio. E como eu quero que João saia primeiro, então vai ser 1, que é só uma pessoa, que é João, dentre quantas? Dentre 4, ó, que possuem a mesma idade. Então, nesse caso aqui, a probabilidade seria de 1/4. Olha como é simples. Então, seria a letra E de escola. Certo? Então, você ordena aqui, você vê que na parte onde tiver o sétimo, você analisa que a categoria tem mais de uma pessoa com a mesma idade, e se tiver com a mesma idade, vai para sorteio. Como eu só quero que João receba primeiro, é como João pulasse aqui, ó, de décimo, para vir para o lugar aqui de Luiz, ó. João ficaria aqui. Então, para acontecer isso, seria uma vez que é João, dentre 4 pessoas com a mesma idade. Então, seria 1/4. Aqui a questão 13, ela fala o seguinte, ó. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público,
Os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas em segmento. Você vai ter 5 empresas, ó, X, Y, Z, W e T. Os procedimentos analisados com pesos, olha só, com pesos, que medem sua importância para a agência, e suas respectivas notas de acordo com o critério do quadro. Então, ó, rapidez no atendimento, tem peso 3. Ó. AX recebeu nota 5, Y recebeu nota 1, Z4, W3 e T4. O requisito de clareza da informação, tem peso 5, ó, é mais relevante. Toda pessoa quer ser bem atendida, né? Com informações. Então, X teve nota 1, Y4, Z3, Y3, W3 e T2. Aí o que é que diz? Ó? A agência bancária contratará a empresa com maior média ponderada das médias obtidas nos procedimentos analisados. Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência escolheram qual empresa. Então, olha só, primeira coisa que ele fala em pesos. Quando a gente fala em pesos na estatística, a gente tem a ideia de média ponderada. Como ele falou aqui embaixo, maior média ponderada. Porque se ele falasse assim, média aritmética, você teria que somar todas as notas, e como são 3 requisitos, ó, dividiria por 3. Então, x ficaria com 5 mais 1 dá 6, com mais 2 dá 8. 8 dividido por 3 daria praticamente uma dízima. Então, daria uma nota aproximada. Ou seja, uma média final aproximada. Como é que é uma média ponderada, você vai fazer o seguinte, ó. A média ponderada, eu vou fazer só para 1 e vocês fazem por G+. Ó. Então, a média ponderada para x vai ser quem? Vai ser a primeira nota que ele teve, ó. 5, com peso quanto? Com peso 3, ó. Então, vai ficar 5 vezes 3, mais a segunda nota de x, ó. 1, teve peso quanto? Teve peso 5, ó. Então, vai ficar 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2. Dividido por quanto? Não é por 3 não, tá? Ó, 1, 2, 3. É agora pela soma dos pesos, ó. 3 mais 5 mais 2, ó. 3 mais 5 mais 2. Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter, ó, 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5 dá 5. E 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar 5 mais 4 e mais 5, ó. 5 mais 15 dá 20. 20 mais 4, 24. Dividido por quanto? 3 mais 5, 8, mais 2, 10. Então, daria 24 por 10, daria 2,4. Então, essa seria a média ponderada para x. Certo? Você vai fazer a mesma coisa para y. Vou deixar para vocês fazerem. Você vai fazer 1 vezes 3, 4 vezes 5 e 2 vezes 2. E vai dividir por 10. Para z, 4 vezes 3, 3 vezes 5 e 2 vezes 2. Dividido por 10. E w, 3 vezes 3, 3 vezes 5 e 3 vezes 2. E t, 4 vezes 3, 2 vezes 5 e 4 vezes 2. Aí eu vou colocar aqui os valores para vocês depois conferirem o resultado. Então, m de y vai dar 2,7. Vou colocar aqui rápido, para vocês colocarem aí. M de z dá 3,1. M de w vai dar 3. E M de T também vai dar 3. Como ele quer a maior média, ó, como ele falou aqui, então a maior média aqui seria a média de Z. Certo? Então ficaria a letra C como resposta, porque ela é maior. Se ele pedisse a menor, aí seria a média de X, ó, porque dentro dos valores que eu encontrei, a média de X vai ser sempre a menor. Certo? Professor Jerusalém, dá tempo para resolver a última ou estourou o tempo? Não, por mim, sim. Por mim, se os alunos tiverem alguma objeção, mas por mim, pode sim resolver a última. Bom, então a Pode gente... resolver. Sinalizem aqui no chat para mim, por favor. Sim ou não? Rápido. Porque se não quiser, né, a gente para por aqui para depois ninguém tá reclamando, né? Todo mundo quer, pode continuar. Pronto, então... eu acho que a aula deve estar agradável, né? Então, esperamos que esteja todo mundo entendendo o que eu estou fazendo aqui. Se não estiver entendendo, vocês, quando estiverem assistindo as aulas com mais detalhes, que a professora vai passar para vocês, vocês vão encontrar isso lá. Certo? Com mais detalhes, com mais calma. Então, lá. A 14, a gente trabalha agora também com estatística, só que agora tem outro conceito. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres, e suas respectivas alturas em metros. Então, a gente vai ter uma tabela aqui, ó, com 2 colunas. Vai ter, ó, Bruninho, Dante, Giba, Leandro Vissoto, Lucas, Murilo. Então, vai ter o nome dos jogadores.
e cada um a altura deles aqui, ó. 1,90, 2,10, 1,92 e por aí vai. A pergunta é, a mediana das alturas em metros de jogadores é quanto? Então, estou trabalhando com o conceito agora de mediana. Quando a gente fala em mediana, é uma medida estatística, primeiramente, e ela faz o seguinte, ó, ele é um ponto de equilíbrio. Ela divide os dados 50% à direita e 50% à esquerda. Ou seja, se em algum momento você tiver, por exemplo, 11 dados, você tem 11 dados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu vou ter que achar a mediana deles. Ó. Então, eu vou ter que achar qual é o termo que vai deixar a mesma quantidade de números à direita e à esquerda. A gente vai analisar aqui, a gente vai pegar esse valor aqui, ó, que é o sexto. Por quê? Porque vai deixar ó, 5 para o lado esquerdo e 5 aqui, ó, para o lado direito. E esse valor aqui, como ele é o central, ele é chamado de mediana. Porque eu estou dividindo justamente 50% à direita e 50% à esquerda. Só que tem um detalhe. Toda vez que eu vou calcular a mediana, o conjunto de dados que eu tenho que transformar ele em rol. O que é um rol? É um conjunto de dados ordenados. Então, vai ser os dados mais uma ordem. Qual é essa ordem, professor? Pode ser a ordem crescente ou decrescente. Vai depender da situação que você queira. Você pode usar tanto crescente como decrescente. Vai dar no meio. Então, a gente tem os valores aqui, ó, das alturas, e ele quer essa mediana. A gente vai ter que organizar. Porém, a gente tem o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 jogadores. Então, se você colocar 12 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem como separar 50% aqui? Você vai olhar. Tem um aqui, 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 um aqui. Sobraram 2, ó. E agora, o que é que eu faço? Eu tenho que ter apenas um. Então, no caso em que o rol der um número par, você vai ter que pegar só esses dois, ó, e vai dividir por 2, para chegar qual é esse valor. Então, a gente pode ordenar até aqui, ó. Mas nem ordenar os demais. A gente vai ordenar do primeiro até o sétimo. Aí vai pegar o sexto e o sétimo, somar os dois e dividir por 2. Então, a gente vai usar esse critério aqui, ó. Então, quem é o jogador mais baixo aqui, ó? O mais baixo, a gente tem o que aqui? Tem 1,90. Deixa eu ver se tem mais alguém com 1,90. Tem, ó, 2 com 1,90. Ah, tem um com 84 aqui, ó. Então, o primeiro vai ser Serginho com 84. Então, vai ficar 1,84 é o primeiro. Depois que eu marquei o 1,84, eu vou ver quem tem maiorzinho que o 1,84. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com 1,84. 85 não tem, 86 não tem, 87 também não tem, 88 não, 89 não, 90. Pronto. Chegamos no 90. No 90 a gente só tem 2 jogadores, ó. 1,90. Coloca aqui, ó. 1,90 e 1,90. Depois, eu marquei isso aqui, marquei isso aqui. 1,91. Tem alguém aqui, ó. Tem Ricardinho, então 1,91. Depois, 1,92. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver se tem alguém. Tem, ó. Tem Giba. Então, 1,92 para Giba. 1,92. Deixa eu ver isso aqui. 1,92 para Giba. 1,93. Tem alguém com 1,93? Não. 1,94 tem, ó. Tem Thiago Alves. Então, ó, 1,94 aqui, ó. Coloquei. 1,95 tem alguém? Não. 1,96 não. 97 não. 98 tem, ó. Vai ficar 1,98. Se você quisesse ordenar tudo, poderia. Mas como eu só quero quem é o sexto e o sétimo, ó, eu já achei quem são os dois, ó. Então, não precisaria ordenar o restante. Mas se você quiser, você pode colocar aqui, ó. Coloquei 1,98. Foi o Wallace. Faltou quem? 88, 98, 99. Tem alguém? Não. Com 2 metros. Não. Com 2 e 1 tem, ó. Tem Dante. Você colocaria aqui, ó. 2,1. Certo? Aí depois, 2,3, ó. Aqui ficaria 2,3. Depois, 2,5, ó. 2,05. Depois, 2,09. E por último, o 2,11, porque é o mais alto. 2,11. Como a gente só queria achar o sexto e o sétimo, para a gente fazer a média, então, beleza. Então agora a gente vai ter que somar, ó. A gente vai ter que somar 1,94 mais 1,98. Porque como o rol é par, a gente não pode, de cara,
achar o tempo central. Porque se eu tivesse o tempo central aqui, era mais fácil. Se eu tivesse 11, como foi o caso aqui de cima, eu já pegava ele diretamente. Ó. Não precisa fazer cálculo nenhum. Só era achar o tempo central e marcaria a resposta. Como não tem, ele vai ter que somar 1,94. 1,94 mais 1,98. Isso vai dar 3,92 metros, dividido por 2, porque vai ser o número central aqui do meio, ó. Esse central aqui. Dividido por 2, e vou ter o valor de 1,96. Então, dividido por 2 aqui, isso vai ser 1,96 m. E justamente, entre o 94 e o 98 vai ter 1,96. Então, a mediana da altura dos jogadores aqui vai ser 1,96, seria a letra C. Isso de casa. Certo? Então, muito detalhe. Professor, Sim. tem outra forma da gente fazer sem perder tanto tempo, assim, escrever nos números? Você acha que a gente perdeu muito tempo? Não, a gente não perdeu, né? Mas tem outra, não? Não. Tem que ser assim. Você tem que fazer a ordenação dos valores e verificar se o rho é par e o rho é ímpar. Você ordena eles, crescendo ou decrescente. Aí você pega o seguinte. Se o rho for ímpar, eu já vou direto no número. Porque toda vez que for ímpar, vai ficar sempre um sobrando. Porque na hora que eu dividir por 2, vai ficar um sobrando. Eu não precisa nem precisa nem de cálculo, né? Só para ordenar aqui e colocaria. Como a gente está usando o rho par, que foi 12 aqui, ó. São 12 jogadores. Eu tenho que fazer a ordenação e achar quem é o meio. No caso, o 6 e o 7 para dividir por 2. Certo? Pronto. Então, aqui no final do slide tem para vocês fazerem a revisão. Tem um aulão que eu ministrei na escola lá do Sertão, Escola Fernando Nobre, que me chamaram como convidado exclusivo para esse aulão, que eu me formei lá, terminei o ensino médio lá, e foi dado em 2 dias. Foi 2 quinta-feira, e aí eu dividi e coloquei no YouTube para quem quisesse assistir. E também vai ter um material também, que vai ter as questões lá para vocês, quiserem baixar, quiserem imprimir, também vai estar no link. Certo, gente? Então, minha parte termina por aqui. Ok? Então, queria agradecer mais uma vez a professora Jerusa pelo convite. Falar também que sempre eu estarei disponível na hora que ela precisar. Se ela quiser uma revisão pré-prova, também estou disponível, certo? Só aquele bate-papo rápido para desestressar o aluno antes da prova. E agradecer mais uma vez uma oportunidade. E é isso. Fico muito agradecido por tudo isso aqui. Iago, quem lhe agradece sou eu, em nome não só de mim, mas de toda a escola e de todos os alunos também, por você ter se disponibilizado, né? Ter vindo aqui e até passado o horário, né? Que por mim não tem problema, mas aí era com você, a gente sabe como suga da gente as energias, né? A gente dá aula. Mas você Verdade. foi e resolveu, assim, todas as questões da melhor forma possível, mais objetivo possível e direto, né? Para que eles não percam tempo lá no Enem. Isso, exatamente. Tenho muito que lhe agradecer. Vou disponibilizar agora a aula. Se você disponibilizar essa daqui para mim, eu disponibilizo já para eles essa daí, que já está completa, não é isso? Pronto. Eu vou mandar o slide, esse que eu resolvi. Sei. Aí você pode mandar para eles. Essa aqui do Drive, como passou de 1 hora, acho que só vai estar disponível lá para a noite. Mas eu mando também um link para você mandar para eles também, para quem quiser rever a aula. Pronto. E esse mesmo material foi utilizado naquelas outras que tu me mandou? Que tu já me mandou? Não, foi não. Essas são questões diferentes. São questões diferentes, né? Porque a outra eu fiz de Enems anteriores. Essa aqui eu fiz só em 2020, praticamente. Ah, sei. Olha só, meninos. Pessoal aí, eu vou disponibilizar, porque assim, ele não só deu essa aula, mas também ele disponibilizou outras aulas, isso estão gravadas, e pediu que eu passasse para vocês, porque se vocês quisessem assistir, tirar dúvidas e tudo mais, está lá, tá bom? Então, já como é outro conteúdo, mas... Assim, os mesmos tópicos, só que com mais detalhes. Tem mais coisa que eu falo lá. Pronto. É mais específico cada partezinha. Tem exemplos, tem mais questões de Enem, outras coisas mais. Pronto, então já vou disponibilizar agora, neste momento, para os alunos lá no grupo do 3º ano, e aqueles que também não tiveram a oportunidade de estar aqui presente, eles vão ir ver lá, tá bom? Muito obrigada, Iago, obrigado mesmo por tudo. Chama à disposição. E qualquer coisa, já estou eu lá te incomodando novamente, né, Iago? Oxe, já sabe o caminho, né? Já sabe o WhatsApp. Qualquer coisa é só falar. Eu já sei, então muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigado mesmo.
Aos alunos, coloquem a frequência, como vocês sempre colocam aqui